Hi guys, how are you? Today we are going to learn about parts of a building. Parts of a building. Partes de uma construção. Vamos dizer que essa palavra building significa construção. Então nós vamos estudar hoje partes de uma casa / apartamento, tá bom? Se você mora num apartamento ou numa casa, então tá aí as novas duas palavras que eu acredito que vocês já conheçam. House, que é casa, e apartment, que é apartamento. No caso, só muda uma letrinha na tradução em inglês. Bem comum. Então, pessoal, nós estamos na nossa aula de número 21. Today is Wednesday, July 29th, 2020. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. E nós estamos já findando aí mais um mês. Eu tenho uma atividade especial para vocês, mas eu vou só comentar no finalzinho do vídeo, tá bom? Então eu peço que vocês escutem com bastante atenção o que vai ser falado no final da nossa aula, tá certo? E aproveitem a aula de hoje. Parts of the house, apartment, building. Então, partes da casa. Pessoal, peço que vocês repitam aí comigo, tá bom? Onde vocês estiverem, essas novas palavras aqui que a gente vai estar aprendendo. Vamos lá? Let's go! Living room. Living room. Vocês? Bedroom. Bedroom. Kitchen. 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 Dining room. Dining room. Bathroom. Bathroom. Atenção aí no TH, tá certo? O sonzinho soprado aí, quase como uma letra F. Bathroom. Laundry. Laundry. Não é laundry, é laundry. Esse A e o U juntinhos tem um sonzinho assim, mais fechado, como a letra O, tá certo? Laundry. Garden. Garden. Garage. Garage. Backyard. Backyard. Lembra daquela musiquinha? Seus amiguinhos, os backyardigans. Backyardigans significa quintal. Então, nesse desenho, que eu acredito que alguns de vocês costumavam assistir, porque a minha irmã é da faixa de idade de vocês, então eu digo assim por ela. Essa palavra backyardigans significa quintal. Então, esses amigos, these friends, estes amigos, eles brincavam no quintal. Então, por isso a palavra backyardigans, que é o nome do desenho animado. Só uma curiosidade. Bom, pessoal, aqui nós temos os significados das palavras que nós estamos estudando hoje, tá certo? Room significa sala, significa quarto, significa espaço, tá certo? É uma palavra assim que ela generaliza as outras palavras, porque a gente tem uma palavra para quarto, que é bedroom. Nós temos uma palavra para sala, que é living room. Mas a palavra room, ele significa assim um espaço, entendeu? Um local, no caso, um cômodo. Então acho que a melhor palavra para traduzir room seria cômodo, tá certo? Que é uma parte da casa. É um cômodo. Vamos lá? Vamos repetir essas palavras, tá certo? Que a gente acabou de apresentar a vocês. E vamos falar em seguida a tradução, certo? Vamos lá. Living room significa sala de estar, que é a nossa sala onde, na maioria das casas, é onde tem uma TV, um sofá e é um momento em que a família costuma passar mais tempo junto, não é verdade? Então, essa é a sala de estar. Por isso que a palavra living room. Então, living, a palavra sozinha, isolada, living, significa vivendo, estando, entendeu? Então, por isso que é living room, sala de estar. E eu já expliquei para vocês aí a tradução aí de room, que é um local, né? Temos bedroom, que também tem essa mesma terminação, tá vendo? Bedroom.
Essa palavra bed significa cama, só para vocês terem noção e perceberem que o inglês ele é uma língua bem lógica, entendeu? Ela faz muito sentido. Então, um espaço onde obrigatoriamente vai ter uma cama, então é um bedroom, entenderam? É só para vocês, assim, assimilarem essas palavras, tô dando essas explicações assim meio... que é para vocês gravarem, porque essas palavras têm esse nome, tipo, fazer uma ligação entre o significado dela, entre a tradução e a palavra em inglês, tá bom? E kitchen é a cozinha. Dining room é a sala de jantar. Logicamente, já explicando living room, dining room seria exatamente room, né, sala, e dining aí seria jantando. Dining é a palavra para jantando, então é a sala de jantar. Banheiro, nós temos bathroom, só que no próximo slide eu vou mostrar para vocês umas 4 palavras que existem para se referir à palavra banheiro. Bathroom também tem essa mesma terminação room no final. E a palavra bath, tá bom? Falando mais aqui uma vez para vocês, terminando com TH, tem então um som de F. Bathroom, certo? Continuando, nós temos laundry, que é a lavanderia, mas também significa, a palavra laundry significa lavar roupa, entendeu? Pode ser usado nas frases como uma ação, por exemplo. Eu preciso lavar minhas roupas. I need to do laundry. Eu preciso estar na lavanderia ou lavar minhas roupas. Então, ela tem um significado assim bem ambíguo. Nós temos garden, que é o jardim, diferente de backyard, que no caso o jardim seria referente à parte de frente da casa ou do apartamento. Então é a parte in front of the house, na frente da casa, tá certo? Garden, jardim. Nós temos a garagem, que é garage, tá certo? Só uma letra faltando aqui em inglês, mas o som ela muda praticamente o mesmo, né? Veja que o nome em português é uma pronúncia assim mais aberta, garagem. E em inglês é garage, tá certo? A letrinha A, ela é bem pronunciada aí, que a gente sabe que o som da letra A é A, não é? A última palavra que nós vamos ver hoje é backyard, que significa quintal. E essa sim é a parte de trás da casa, que é o espaço que a gente tem atrás de casa. Quintal, backyard. Vocês que eu ia trazer mais algumas palavras. Então eu coloquei assim no título do slide desta vez, qual a diferença entre bathroom, restroom, toilet and washroom. Porque assim, normalmente vocês são ensinados quando pequenos que para pedir para ir ao banheiro a gente usa a palavra toilet. Normalmente a professorinha lá de inglês do ensino fundamental 1 fala assim para vocês: eu só vou deixar vocês saírem da sala quando vocês pedirem para sair em inglês. Então, se quiserem ir ao banheiro, vocês devem pedir Can I go to the toilet, please? Só que, na verdade, a palavra toilet significa privada. Significa somente aquela parte da privada e não o banheiro por completo. Mas só existe alguns lugares em que é falado toilet, como banheiro mesmo, que é o Reino Unido, a Nova Zelândia e a Austrália. Então, nesses países, o inglês é diferente, tá bom? No Reino Unido e na Nova Zelândia, é o inglês britânico, que eu já falei sobre isso. Na Austrália, tem o inglês australiano. E nas outras partes do mundo, e principalmente aqui no norte da América, claro, por isso se chama dessa forma, tem o inglês americano, que é onde está os Estados Unidos e o Canadá, é onde se fala o inglês americano. Está no norte da América. E eu já dei uma aula sobre isso, sobre os 3 tipos de inglês que tem no mundo inteiro. E é muito comum a gente ver diferença
entre esses países, diferença nas palavras mesmas. Por exemplo, aqui o exemplo de banheiro. Em cada país tem uma forma diferente de se referir a banheiro. Então é muito, muito, muito importante que a gente saiba essa diferença para que a gente não cometa um erro de falar e a pessoa, tipo, é claro que ela vai lhe entender, mas ela vai ficar meio assim, tipo, não é assim que a gente fala aqui onde a gente tá. Entendeu? Então, são coisas pequenas no inglês que fazem uma diferença muito grande no seu vocabulário. Vamos ver? Nós temos restroom, que significa banheiro, espaço público. E aí, ele é usado nos Estados Unidos. Essa palavra restroom é usada também. Mas ele é mais usado para se referir a um banheiro de um lugar público, como, por exemplo, uma empresa, um restaurante ou shopping. Eu coloquei aqui para vocês. Toilet, eu acabei de explicar que ela é mais usada no Reino Unido, na Nova Zelândia e na Austrália. Então, quando se diz toilet, você está falando inglês britânico. Então, se você está aprendendo inglês americano, eu indico e sugiro a vocês que usem mais a palavra bathroom e washroom. Só que aí a gente vai dar preferência a usar mais bathroom. Por quê? Vou mostrar para vocês. Porque em casa nós usamos bathroom para se referir ao lugar que a gente encontra um chuveiro, ou no caso uma banheira. Porque todos os banheiros americanos têm chuveiro e banheira, tá bom? São praticamente num lugar só. E além disso, tem o restante do banheiro. Agora, o washroom é onde tá o restante do banheiro sem o chuveiro, entendeu? É onde a gente tem pia, privada e demais compartimentos que tenha num banheiro normal. Que é o que a gente chama de lavabo. Eu não sei se vocês costumam assistir na casa de vocês o canal Discovery Home and Health, que é um canal americano, só que passa aqui no Brasil, que tem até uns programas bem conhecidos, que é Irmãos à Obra. Então, a gente tem muitos outros, mas esse é o mais conhecido. E assim, lá eles costumam falar muito sobre partes de casa, porque eles são um programa que fala sobre construção e sobre reformas de casa. Então, é bastante comum a gente escutar a palavra lavabo, porque está dublado. Mas se fosse em inglês, eles estariam usando a palavra washroom. E quando eles vão se referir a um banheiro que está, por exemplo, no quarto de alguma pessoa, no caso, no quarto dos pais, por exemplo, que é a casa com suíte. Então, é a palavra bathroom, tá certo? Entenderam aí a diferença? Então, no nosso inglês, na nossa aula de hoje, eu quero que vocês aprendam principalmente bathroom e washroom. Vocês precisam aprender o restante e saber onde usar, mas eu quero que vocês gravem bem a palavra bathroom, tá certo? E também a gente costuma ver essas duas letrinhas, WC, que significa water closet, que é uma palavra usada em muitos países da Europa. Por exemplo, França, Alemanha, Itália e desses países europeus. E a gente pode encontrar até mesmo aqui, se a gente estiver num shopping, por exemplo, talvez tenha, se eu não me engano. Em todos eles tem, assim, feminino, WC. E esse WC aí, toda vez que vocês virem, agora vocês vão se lembrar que significa water closet. Na verdade, water é água e closet é, no caso, um espaço. Tipo, eu estou falando assim as palavras isoladas, entendeu? Palavra água sozinha é water e closet aí é um espaço mais para roupas. Vocês vão descobrir isso na pesquisa de vocês. Calma aí. Bom, pessoal, essa aí é a diferença, tá certo? Eu vou deixar esse slide com vocês para que vocês possam sempre revisar, caso tenham dúvidas. E vamos aqui voltar só rapidinho para a gente fixar aqui as palavrinhas que a gente aprendeu hoje, tá bom? Outra coisa sobre a atividade, já adiantando. A atividade permanece do mesmo jeitinho que a gente costuma fazer, tá bom? Vocês vão anotar a data de hoje, o nome da instituição, dígito dos cursos, o meu nome, professora Larissa, né? E vão copiar essas palavrinhas, tá certo? Do mesmo jeitinho que a gente costuma fazer sempre. Uma coluna em inglês, ao lado outra coluna com a tradução do jeitinho que tá aqui nesse slide, tá bom? Então, hoje nós vimos living room, que é sala de estar, bedroom, quarto,
kitchen, cozinha, dining room, que é sala de jantar, bathroom, banheiro, mas lembrem lá, tá? Das diferenças entre os banheiros aí. Temos laundry, que é a lavanderia, garden, o jardim, garage, garagem, backyard, quintal. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. E atenção, o vídeo ainda não acabou. Vamos prestar bastante atenção para as atividades que eu separei para vocês, tá certo? Bom, ou seja, vocês não vão deixar de copiar as palavras que nós estudamos. Então, além de copiar as palavras que nós vimos hoje, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre essas partes, objetos e móveis de uma casa comum. Com certeza, e é claro que é em inglês, tá bom? É isso que nós estamos estudando. E é importante que vocês não só copiem e assistam a aula, mas que vocês estudem. E o que é estudar? É você, depois de você pegar no seu caderno e ter aquelas palavras todas copiadas, você pegar e ler. Ler essas palavras como você aprendeu. Se você tem dúvida sobre essa pronúncia, volta aqui no vídeo, confere, dá uma olhadinha, revisa. É sempre muito importante a gente assistir às aulas, fazer as atividades, mas depois disso a gente estudar de verdade. Porque uma coisa é você assistir a aula, outra coisa é você estudar. Então é muito importante que vocês façam isso. E hoje, fazendo diferente, eu quero que vocês pesquisem mais palavras. Porque eu acredito que vocês perceberam que nas nossas últimas aulas eu estou trazendo aulas com bastante palavras novas. Aulas com 20, 30 palavras numa aula só, né? Então é muito importante que vocês aprendam cada uma delas para que vocês enriqueçam o inglês de vocês. Então, dessa vez, eu quero que vocês pesquisem. Por exemplo, eu quero palavras como janela, porta, que são partes realmente da casa, que tem em todo canto, tem em cada cômodo. Eu quero saber como é corredor. Quero que vocês pesquisem, por exemplo, assim. Eu coloquei aqui, pelo menos 5 coisas de cada cômodo da casa. No caso, 5 palavras. Então, você vai pegar a sala, que é o living room. Aí você vai colocar assim, em cima, na sua folhinha, living room. Se você quiser colocar a tradução, é até bom para que você já vá se acostumando aí a saber o significado. Então, você coloca lá, entre parênteses, sala de estar. Aí você vai me colocar sofá, televisão, o que mais que pode ter numa sala? Um quadro, pode ter um som, não sei, o que vocês tiverem aí, uma planta até mesmo, tipo assim, um vaso de planta, não importa. Eu quero que vocês olhem em volta na casa de vocês, procurem essas coisinhas, esses objetos e anotem, tá certo? Relacionado com cada cômodo. Por exemplo, no quarto. Eu quero que vocês tragam cama, travesseiro, lençol, guarda-roupa, tapete, essas coisas, entendeu? Mas que pelo menos sejam 5 palavras. O interessante é que fosse bem mais do que isso. Cada cômodo, você pode olhar assim, mas no meu quarto só tem uma cama e um guarda-roupa. No meu quarto mesmo, lá na minha casa, só tem um quarto. No meu quarto, no caso, só tem cama, guarda-roupa e um ventilador. Então, mas você precisa usar sua imaginação e pensar, mas também tem um lençol, tem meu sapato que tá aqui, tem meu travesseiro, tem minhas roupas. E tudo isso são palavras que a gente até já estudou, né? A gente estudou as roupas e a gente sabe dizer como é roupa, como é sapato. A gente ainda não viu como é lençol, não viu travesseiro. Então eu quero que vocês tragam essas palavras, tá certo? Porque vocês pesquisando é uma forma legal de vocês aprenderem, porque vocês estão procurando saber como é que fala tal palavra, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Perdão aqui pelo bugar. E prestem atenção que eu pedi 5 palavras, tá certo? No mínimo. Então, vocês podem trazer e devem trazer mais do que isso. O importante é que vocês estudem palavras novas e aprendam. Agora, a atividade especial que eu vou pedir para vocês são 2 coisinhas, tá bom? Primeiro,
é que eu já tenho um cronograma de aula. Eu tenho alguns assuntos que eu quero dar para vocês e tem algumas coisas assim que eu já anotei, preparei para os meses. Por exemplo, essas aulas mesmo que a gente teve sobre vocabulário foi tudo planejado. Mas eu gostaria de saber que assunto vocês gostariam de saber e ter aula em inglês, tá certo? Por exemplo, professora, eu queria saber como é vegetais ou como é coisas de supermercado, por exemplo. E aí eu posso preparar uma aula para vocês assim, para a gente conhecer palavras novas. Se vocês quiserem também saber estudar gramática, vocês querem saber o verbo to be ou alguma coisa desse tipo, tá certo? Porque, assim, no meu cronograma, eu acho mais importante a gente dar as aulas de gramática pessoalmente. E é pra gente estudar o verbo to be no presente, o verbo to be no passado. Isso aí é a base do inglês. Isso precisa ser dado pessoalmente para que eu possa ver junto com vocês assim um desenvolvimento. Mas tá aqui em aberto se vocês quiserem estudar alguma coisa e vocês podem falar comigo, podem sugerir e talvez a gente possa realizar. Ou eu posso guardar a sua sugestão para um futuro próximo a gente fazer essa aula, tá bom? O segundo pedido é que eu gostaria de receber uma avaliação, que é o que a gente chama de feedback. Eu queria que vocês me enviassem, pode ser aqui nos comentários ou no meu privado, lá no WhatsApp. Eu queria que vocês comentassem o que é que vocês estão achando das aulas, se vocês estão gostando das explicações, se vocês estão gostando de saber palavras novas, se vocês estão entendendo bem a pronúncia, se o meu slide ele fica claro para vocês, se fica fácil entender, entendeu? Eu quero saber coisas assim desse tipo, tá bom? E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Não esqueçam de comentar aqui abaixo no comentário do vídeo o seu nome, tá certo? Pra gente fazer a chamada. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se divirtam, tá bom? Fazendo a pesquisa. Vocês aprendam novas palavras. Comentem com algum colega seu, comentem com um primo, um amigo, por WhatsApp mesmo. Tipo, olha, sabe o que eu estudei hoje? Eu estudei tal coisa, assim. Você sabe como se fala tal palavra? Eu aprendi isso. Compartilhem o que vocês estão aprendendo. Isso é muito bacana, é muito importante também para o aprendizado de todos vocês. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Bye, bye.